Muito bom dia, povo de Deus. Que este final de semana seja repleto da paz do Senhor e que em cada detalhe você sinta a direção dele conduzindo a sua vida. Pela misericórdia do Senhor, despertamos para mais um dia, uma nova oportunidade de nos rendermos à sua vontade e caminharmos em confiança. A palavra do Senhor nos diz em Provérbios 3:5: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Essa promessa nos lembra que a nossa visão é limitada, mas o Senhor vê além de tudo. Quantas vezes tentamos resolver tudo pelas nossas próprias forças e acabamos sobrecarregados? Mas a verdade é esta: quando entregamos os caminhos a Deus, Ele endireita as veredas e nos guia com perfeição. Ele sabe o tempo certo, a direção certa e o propósito perfeito para cada decisão. Antes de começarmos esta oração, escreva com fé nos comentários: eu confio na direção de Deus para a minha vida. Quando você declara isso em fé, você está entregando seus caminhos nas mãos do Senhor e reconhecendo que é Ele quem guia cada detalhe da sua vida. Deixe também o seu pedido de oração, para que possamos interceder por você, pela sua família e pelo seu propósito. Curta este vídeo, inscreva-se no canal e ative o sininho de notificações. Assim você nos ajuda a espalhar a palavra de Deus para cada vez mais vidas. Que esta oração seja um tempo de entrega e confiança no nosso Deus que nunca falha. Agora, entregue o seu dia nas mãos do Senhor e junte-se a mim nesta oração. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos e engrandecemos o teu santo nome neste momento. Obrigado, Senhor, por mais um dia de vida, pelo fôlego que está em nossos pulmões e pela oportunidade de estarmos diante da tua presença, unidos em oração. Pai amado, reconhecemos que muitas vezes nos sentimos inseguros diante dos caminhos da vida. Quantas escolhas precisamos fazer todos os dias? Decisões sobre a família, o trabalho, os relacionamentos, a saúde e o futuro. Mas a tua palavra nos ensina a não nos apoiarmos no nosso próprio entendimento, e sim a confiarmos de todo o coração na tua direção. Por isso hoje nós nos rendemos, Senhor, reconhecendo que precisamos da tua voz, precisamos da tua mão guiando nossos passos, precisamos da tua presença à frente de todas as coisas. Assim como Abraão, que deixou sua terra e partiu confiando apenas na promessa do Senhor, nós também queremos caminhar em fé. Ainda que não vejamos o destino completo, sabemos que o Senhor nos mostra passo a passo o caminho certo. Como Davi, que não confiou em sua própria força contra Golias, mas declarou que a vitória viria do Senhor dos Exércitos, também queremos depender do teu poder e da tua direção. Pai, pedimos que o Senhor nos livre da armadilha de tomarmos decisões precipitadas, baseadas apenas em nossa lógica ou sentimentos momentâneos. Quantas vezes erramos por seguir o impulso do coração em vez de esperar a tua voz? Mas hoje declaramos que reconhecemos o Senhor em todos os nossos caminhos e cremos que o Senhor endireitará as nossas veredas. Pai amado, a tua palavra diz em Isaías 30:21, quer você se volte para a direita, quer para a esquerda, uma voz atrás de você lhe dirá: este é o caminho, andem nele. Nós clamamos para ouvir essa voz, para sermos sensíveis à direção do Espírito Santo. Não queremos ser guiados por circunstâncias, mas pela tua palavra. Não queremos viver pela aparência, mas pela fé. Deus Todo-Poderoso, sabemos que a tua direção não falha. Mesmo quando o caminho parece estreito, sabemos que é o Senhor quem nos conduz em segurança. Por isso, apresentamos diante de ti as nossas dúvidas, as nossas decisões e os nossos sonhos. Pedimos que o Senhor ilumine os nossos passos, que traga paz ao nosso coração sempre que estivermos diante de uma escolha importante e que a nossa confiança esteja firmada somente em Ti. Senhor,
Oramos pelos que hoje se sentem perdidos, sem rumo, sem saber qual decisão tomar. Derrama da tua graça sobre eles, Pai. Tira a confusão da mente, a angústia do coração e a ansiedade que paralisa. Que a tua palavra seja lâmpada para os pés e luz para o caminho, como está escrito em Salmos 119, 105. Que cada filho e filha teu aprenda a esperar no Senhor, pois os que esperam no Senhor jamais serão confundidos. Pai, sabemos que a obediência à tua voz é o segredo da vitória. Por isso, pedimos que o Senhor nos dê um coração ensinável, humilde e disposto a seguir a tua instrução, mesmo quando ela parecer contrária à lógica humana. Queremos ser como Josué, que marchou em silêncio ao redor das muralhas de Jericó, até que elas caíssem pelo poder da obediência e da fé. Queremos ser como Pedro, que lançou as redes mais uma vez sobre a tua palavra e viu o milagre acontecer. Assim como diz em Jeremias 29, 11, porque eu bem sei os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de paz e não de mal, para lhes dar um futuro e uma esperança. Cremos que os teus planos são mais altos que os nossos e que a tua direção sempre nos levará ao melhor. Mesmo quando não entendemos, escolhemos confiar. Mesmo quando não vemos, escolhemos descansar. Senhor, ensina-nos a depender do Espírito Santo em cada detalhe. Queremos te consultar antes de agir. Queremos te buscar antes de decidir. Queremos ouvir a tua voz antes de dar qualquer passo. Não queremos andar sozinhos, Pai, porque sabemos que sem ti nada podemos fazer. Declaramos hoje em oração que confiamos no Senhor de todo o nosso coração. Não nos apoiaremos em nosso próprio entendimento, mas reconheceremos o Senhor em todos os nossos caminhos. Cremos, pela fé, que o Senhor nos guiará, porque a tua direção é perfeita. Pai amado, reconhecemos que somos limitados, muitas vezes teimosos e inclinados a andar pelos nossos próprios caminhos. Quantas vezes escolhemos confiar mais na nossa sabedoria do que na tua direção, e com isso nos desviamos da rota que o Senhor havia preparado para nós. Por isso, queremos te pedir perdão e confessar as nossas falhas diante do teu trono de graça. Senhor, perdoa-nos por cada decisão tomada sem oração, por cada vez que confiamos mais em nossas emoções do que na tua palavra, por cada atitude precipitada que trouxe consequências dolorosas. Perdoa-nos por quando a ansiedade falou mais alto do que a fé e acabamos nos apoiando em nosso próprio entendimento. Pai, nós entregamos todo o peso e todo o fardo que carregamos. Entregamos as culpas do passado, as escolhas erradas que nos afastaram da tua vontade, os pensamentos que não agradaram ao Senhor e até mesmo os pecados ocultos que ninguém mais conhece, mas que estão diante dos teus olhos. Purifica-nos com o sangue precioso de Jesus Cristo, que nos limpa de todo pecado. Renova o nosso coração, Senhor, e dá-nos uma mente transformada pela tua graça. Assim como Davi clamou no Salmo 51, 10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito estável. Também nós pedimos, cria em nós um coração puro, livre da arrogância, da vaidade, da incredulidade e da dureza. Que o nosso espírito seja firme em obediência e submissão ao Senhor. Pai, queremos confessar que muitas vezes temos dificuldade em esperar pela tua direção. Preferimos agir rápido, tomar atalhos e buscar soluções humanas. Mas hoje nos arrependemos disso. Queremos aprender a esperar no tempo certo, na resposta certa e no caminho certo que vem do Senhor. Senhor, pedimos que o teu Espírito Santo nos convença do pecado, da justiça e do juízo, e que ele nos ensine a andar em santidade. Tira de nós toda mancha, toda sujeira espiritual, toda desobediência e cobre-nos com a tua graça. Que não sejamos apenas ouvintes da tua palavra, mas praticantes fiéis dela.
Obrigado, Pai, porque não somos condenados, mas restaurados em Cristo Jesus. A tua misericórdia se renova a cada manhã, e mesmo que tenhamos falhado ontem, hoje temos a oportunidade de recomeçar. Assim como está escrito em Lamentações 3:22. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Senhor, nós nos arrependemos profundamente de tudo aquilo que entristeceu o teu coração. Pedimos que o Senhor nos fortaleça para que não voltemos aos mesmos erros. Ajuda-nos a dizer não ao pecado e sim à tua vontade. Que cada área da nossa vida seja purificada e transformada pela tua presença. Declaramos agora que somos livres de toda condenação, pois em Cristo temos redenção e perdão. Como diz Romanos 8:1, agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nós recebemos esta verdade pela fé e descansamos na certeza de que somos restaurados. Senhor, toma o nosso coração, nossas intenções e nossos passos. Que a partir de hoje possamos andar em novidade de vida, guiados unicamente pela tua direção que é perfeita. Pai amado, sabemos que a oração tem poder para mover céus e transformar a terra. Quando nos unimos diante de ti, Senhor, nossa voz se torna um clamor que sobe como incenso agradável ao Senhor. Por isso, intercedemos em favor dos nossos irmãos e irmãs que fazem parte desta corrente de oração. O Senhor conhece cada história, cada lágrima derramada em secreto, cada clamor que não foi expresso em palavras. Assim como Ana, mãe de Samuel, que derramou seu coração diante de ti no templo, muitos aqui oram em silêncio, mas a fé deles é ouvida pelo Senhor. Visita-os, Pai, trazendo consolo, paz e renovo. Que o Espírito Santo seja bálsamo sobre feridas, ânimo para os cansados e esperança para os que se sentem sem forças. Oramos pelas famílias, Senhor, instituição criada por Ti desde o princípio da criação. Sabemos que a família tem sido alvo de ataques espirituais, mas declaramos que os lares pertencem ao Senhor. Pedimos que casamentos sejam restaurados, que o amor volte a florescer entre esposos, que pais e filhos sejam reconciliados. Como a tua palavra diz em Malaquias 4:6, Ele fará com que o coração dos pais se volte para seus filhos e o coração dos filhos para seus pais. Que cada casa seja um altar de adoração, onde tua presença governa e a tua palavra é a base. Pai, também intercedemos pelos enfermos. Senhor, estende a tua mão de poder sobre os que enfrentam doenças, dores e limitações. Assim como a mulher do fluxo de sangue tocou em Jesus e foi curada, que cada vida enferma sinta o toque sobrenatural do Senhor. Restaura órgãos, regenera células, traga vigor àqueles que perderam as forças. Onde a medicina não alcança, que o milagre da tua cura se manifeste. Senhor, lembramos também dos que sofrem na alma, os que enfrentam ansiedade, depressão e angústia. A tua palavra nos garante em Filipenses 4:7, a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Por isso pedimos que a mente de cada um seja cercada de paz, que o desespero dê lugar à esperança, que a tristeza seja trocada por alegria. Também oramos pelos que estão presos em vícios. Jesus declarou em João 8:36, Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Por isso, em nome de Jesus, declaramos libertação sobre aqueles que estão acorrentados por drogas, álcool, jogos e todo tipo de prisão espiritual. Que os grilhões sejam quebrados agora, que o poder do pecado seja destruído e que cada vida encontre verdadeira liberdade em Cristo. Pai amado, intercedemos também pelos nossos amigos, colegas e pessoas próximas que ainda não conhecem a Ti. Dá-nos ousadia para sermos testemunhas vivas do Teu amor. Como diz Atos 1:8,
mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Que nossas palavras e atitudes conduzam outros à fé. Abre o coração daqueles que ainda resistem ao Evangelho para que encontrem em Jesus a salvação e a vida eterna. Senhor, não podemos deixar de orar pelas nações. A Tua palavra nos ordena em 1 Timóteo 2:1, que façamos súplicas e intercessões por todos os homens e autoridades, para que vivamos em paz. Por isso, clamamos pelo Brasil e pelo mundo. Em tempos de guerras, injustiças e violência, declaramos que o Senhor continua entronizado sobre tudo. Pedimos paz onde há conflitos, justiça onde há opressão, e que governantes sejam movidos pelo temor do Senhor. Oramos também pelos cristãos perseguidos. Como diz Hebreus 13:3, lembrem-se dos que estão na prisão, como se estivessem aprisionados com eles. Senhor, fortalece os teus filhos que sofrem perseguição por amor ao teu nome. Dá-lhes coragem, sustento e esperança. Que a fé deles seja testemunho vivo do poder do Evangelho e que, assim como na igreja primitiva, a perseguição resulte em expansão do reino. Pai, clamamos pela unidade da igreja. Jesus orou em João 17:21, para que fôssemos um, assim como o Pai e o Filho são um, a fim de que o mundo creia. Afastamos em oração todo espírito de divisão, contenda e vaidade, e pedimos que a Tua igreja viva em amor, santidade e fidelidade à Tua palavra. Pedimos ainda pelo avanço do Evangelho em toda a terra. Que missionários sejam sustentados, que novos obreiros sejam levantados e que portas em nações fechadas sejam abertas. Que o fogo do avivamento se espalhe como em Atos 2, alcançando corações, transformando culturas e trazendo colheita de almas para o Teu reino. Senhor, intercedemos também pelos desviados, aqueles que conheceram a Tua verdade, mas se afastaram. Assim como o pai do filho pródigo correu ao encontro do filho arrependido, pedimos que o Senhor corra ao encontro deles. Que sejam tocados pelo Espírito Santo, que o primeiro amor seja reacendido e que voltem para os Teus braços. Declaramos que milagres acontecerão através desta intercessão. Lares serão restaurados, enfermos serão curados, oprimidos serão libertos, corações serão sarados, pecadores serão salvos. Como está escrito em Efésios 3:20, aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. Cremos que veremos testemunhos. Hoje intercedemos em lágrimas, mas amanhã celebraremos em alegria, proclamando a fidelidade do Senhor. Pai amado, também colocamos diante de Ti a nossa vida financeira, o nosso trabalho e os nossos negócios. Reconhecemos que toda provisão vem de Ti, pois como está escrito em Tiago 1:17, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Por isso, Pai, não confiamos apenas na força do nosso braço ou na lógica do nosso entendimento, mas entregamos cada área em Tuas mãos, crendo que a Tua direção é perfeita também em nossa vida financeira. Senhor, pedimos por sabedoria para administrar bem aquilo que o Senhor já nos confiou. Quantas vezes agimos de forma precipitada, gastamos mais do que devíamos e acabamos colhendo consequências difíceis. Mas hoje, clamamos por disciplina e contentamento em cada decisão financeira. Que aprendamos a valorizar cada recurso, a sermos fiéis nos pequenos valores e que possamos sempre lembrar que o Senhor é dono do ouro e da prata. Senhor, sabemos que dívidas escravizam e tiram a paz, mas a Tua palavra nos chama a sermos livres. Por isso oramos para que cada irmão e irmã que hoje enfrenta dívidas encontre saídas, recursos inesperados e estratégias para quitar compromissos.
Que a tua provisão seja abundante e que portas de escape sejam abertas, para que cada um experimente o alívio de viver com liberdade financeira. Senhor, também intercedemos pela área profissional. Quantos hoje enfrentam dificuldades no trabalho, pressões, perseguições ou até mesmo o desemprego? Pai, visita essas vidas com a tua graça. Abre portas de emprego onde não há. Concede estabilidade onde há insegurança e dá força para suportar os desafios. Pedimos por promoções, pelo desenvolvimento de habilidades, pelo favor diante de superiores e colegas. Assim como José foi abençoado no Egito e tudo o que fazia prosperava porque o Senhor era com ele, pedimos que também sejamos reconhecidos pelo teu favor em nosso trabalho. Senhor, oramos por aqueles que são empreendedores e têm seus negócios. Sabemos que os tempos são difíceis, que há instabilidade econômica e muitos desafios, mas cremos que a tua mão é poderosa para sustentar e prosperar. Dá sabedoria para tomar decisões éticas, dá discernimento para investir com prudência, abre oportunidades estratégicas e conecta esses irmãos e irmãs com as pessoas certas no momento certo. Assim como o Senhor deu estratégias a Gideão para vencer com poucos homens, cremos que o Senhor pode nos dar estratégias sobrenaturais para prosperar com poucos recursos. Senhor, também pedimos proteção sobre cada área financeira. Guarda-nos de fraudes, enganos e más alianças. Afasta de nós associações que não vêm do Senhor e negócios que não agradam ao teu coração. Que tenhamos coragem de dizer não ao que é fácil, mas desonesto, e que escolhamos sempre a integridade, mesmo quando parece custar mais. A tua palavra diz, em Deuteronômio 28:12, o Senhor abrirá o céu, o depósito do seu tesouro, para enviar chuva à sua terra no devido tempo e para abençoar todo o trabalho das suas mãos. Vocês emprestarão a muitas nações e de nenhuma tomarão emprestado. Senhor, que esta promessa se cumpra sobre nossas vidas. Que o trabalho das nossas mãos seja abençoado, que tenhamos estabilidade e abundância e que possamos ser canais de bênção para outros. Pai amado, não oramos apenas por prosperidade material, mas por alinhamento espiritual. Queremos aprender a ser generosos, a compartilhar com os necessitados, a contribuir para a tua obra com alegria e fidelidade. Não queremos apenas acumular riquezas, mas viver como mordomos fiéis, sabendo que tudo o que temos vem de ti e é para a tua glória. Que sejamos conhecidos como homens e mulheres íntegros, que não negociam princípios, mas que testemunham o poder de Deus através da maneira como vivem e administram seus bens. Senhor, agradecemos antecipadamente pela provisão que virá. Mesmo antes de vermos o resultado, declaramos que o Senhor já está agindo. Como o profeta Elias, que ouviu o som de abundante chuva antes mesmo da nuvem aparecer no céu, nós escolhemos crer que o Senhor já está liberando recursos, portas abertas, contratos, promoções e oportunidades. Pai, pedimos que o Senhor nos ensine a viver com gratidão em toda e qualquer situação. Que saibamos agradecer pelo pouco, sabendo que o pouco com o Senhor se torna muito. Que aprendamos a depender do teu sustento diário, assim como o povo de Israel recebia o maná no deserto a cada manhã. Que nunca falte em nossa mesa o pão de cada dia e que sejamos satisfeitos em ti, pois o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Senhor, oramos para que cada irmão e irmã que está agora apresentando sua vida financeira a ti veja transformação. Onde havia escassez, que haja abundância. Onde havia portas fechadas, que haja portas abertas. Onde havia dívidas, que haja liberdade. Onde havia preocupação, que haja paz. Declaramos pela fé que viveremos a promessa de Filipenses 4:19. O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus.
Confiamos que a tua direção é perfeita e que o Senhor nos conduzirá a um futuro de estabilidade, prosperidade e testemunho para a glória do teu nome. Pai amado, cremos que a tua palavra é viva e eficaz, que não volta vazia, mas cumpre o propósito para o qual foi enviada. Declaramos que confiamos no Senhor de todo o coração e não nos apoiaremos em nosso próprio entendimento. Reconhecemos o Senhor em todos os nossos caminhos e, pela fé, afirmamos que as nossas veredas serão endireitadas. Não caminharemos em incertezas, mas na certeza de que a tua direção é perfeita. Proclamamos que, ainda que não compreendamos todos os detalhes do que o Senhor está fazendo, descansamos na tua soberania. Assim como está escrito em Isaías 55:9. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Cremos que os teus pensamentos são maiores, e os teus planos melhores do que os nossos. Proclamamos que não seremos confundidos, porque o Senhor é a nossa luz e a nossa salvação. O Senhor é a fortaleza da nossa vida, e a quem temeremos? Declaramos que toda seta de dúvida, medo e insegurança cairá por terra e que permaneceremos firmes na fé, como Abraão, que não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortalecido em sua fé e deu glória a Deus. Senhor, afirmamos que os nossos passos estão firmados na rocha que é Cristo. Declaramos que não seremos abalados, porque como está escrito em Salmos 37:23, o Senhor firma os passos de um homem quando a conduta deste o agrada. Ainda que tropece, não cairá, pois o Senhor o toma pela mão. Essa é a nossa confiança, que o Senhor nos sustenta e nos levanta em cada tropeço. Proclamamos que a paz de Cristo governa o nosso coração, mesmo em meio às tempestades. Cremos que o Senhor é quem acalma o mar e ordena ao vento que cesse, e que em todas as situações teremos vitória, porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Declaramos que viveremos sob a promessa de Jeremias 29:11, confiando que o Senhor tem planos de paz e não de mal, para nos dar um futuro e uma esperança. Nenhum plano do Senhor pode ser frustrado, e cremos que aquilo que Ele já determinou sobre nós se cumprirá no tempo certo. Afirmamos em fé que seremos guiados pelo Espírito Santo em todas as nossas decisões. Não seremos movidos pela ansiedade, mas pela confiança. Não seremos guiados por nossos impulsos, mas pela voz do Senhor que diz: "Este é o caminho, andem nele." Declaramos que a nossa casa servirá ao Senhor. Nossos caminhos serão de paz, prosperidade e fidelidade. Nossos passos serão retos. Nossas escolhas serão firmadas na tua vontade, e a nossa história será testemunho da tua direção perfeita. Por isso, levantamos nossa voz com ousadia e declaramos: nada poderá impedir os planos do Senhor em nossas vidas. Nem homens, nem circunstâncias, nem o inimigo, porque a tua vontade é soberana e se cumprirá. Senhor amado, nós te agradecemos profundamente por este tempo de oração, por cada palavra que foi levantada em fé e por cada súplica que chegou ao teu trono de graça. Somos gratos porque sabemos que o Senhor inclina os ouvidos para ouvir o clamor dos seus filhos. Obrigado, Pai, porque não estamos sozinhos, mas o teu Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis, mesmo quando as nossas palavras são limitadas. Obrigado, Senhor, porque em cada momento desta oração fomos lembrados de que a tua direção é perfeita. Ainda que os nossos olhos não vejam tudo agora, a fé nos garante que o Senhor já está movendo peças invisíveis, abrindo portas, alinhando caminhos e endireitando veredas. Confiamos que a resposta virá, pois como está escrito em 1 João 5,14, esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a vontade de Deus, Ele nos ouvirá. Senhor, pedimos agora uma bênção especial sobre todos que participaram desta oração.
Que cada família seja guardada sob as tuas asas, que cada lar seja cheio da tua presença, que cada coração seja fortalecido pela tua palavra, que a saúde seja restaurada, que a esperança seja renovada, que a fé seja aumentada e que a alegria do Senhor seja a força de cada um. Declaramos que sobre a vida de cada ouvinte está a promessa de Isaías 41:10. Não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Não há circunstância, doença, crise ou dificuldade que seja maior do que o poder de Deus que opera em nós. Pai amado, encerramos este momento declarando a tua bênção sobre cada vida. Que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guarde seu coração e sua mente em Cristo Jesus. Que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês. Em nome de Jesus. Amém. Querido irmão, querida irmã, se esta oração falou ao seu coração, escreva amém nos comentários como sinal da sua fé e concordância com a nossa oração. Esse simples ato é uma declaração diante de Deus, de que você crê no poder da oração e confia que a direção do Senhor é perfeita sobre a sua vida. Se você tem um pedido especial de oração, compartilhe conosco nos comentários. Todos os pedidos são lidos com carinho e apresentados diante do Senhor em intercessão. Mesmo que não possamos responder individualmente a todos, creia, estamos unidos em oração por cada vida que aqui deposita sua confiança em Deus. Se você ainda não é inscrito neste canal, inscreva-se agora, ative o sininho de notificações e curta este vídeo. Assim você nos ajuda a levar a palavra de Deus para cada vez mais pessoas que precisam ser fortalecidas em sua fé. Compartilhe também esta oração com sua família, seus amigos, colegas de trabalho e em grupos de mensagens. Você pode ser instrumento de Deus para abençoar alguém que hoje precisa ouvir essa palavra de encorajamento. Que a paz do Senhor encha o seu coração e que a presença de Deus seja constante em sua vida. Que Ele abençoe você e toda a sua casa com saúde, provisão, direção e vitória. E que possamos nos encontrar na próxima oração conforme a vontade de Deus. Até lá, permaneça firme na fé, crendo que os caminhos do Senhor são perfeitos e que Ele está guiando cada passo seu. Que Deus te abençoe poderosamente. Em nome de Jesus. Amém.